bonita, porque eu não enxergo sem óculos, mas vamos para frente, tá bom? Então vamos lá, iniciando a gravação. Bom dia a todos, senhores. Meu nome é Magno Federici Gomes, hoje é dia 12 de 5 de 2020, e a temática dessa nossa videoconferência é o procedimento judicial das ações de uso capião, né? Essa aula está sendo fornecida para a disciplina de Direito Processual Civil 2, da Escola Superior Dom Helder Câmara, né? E eu informo a todos os senhores que vocês estão sendo gravados. Então, quando a gente fala de uso capião, todos nós sabemos que a uso capião é uma modalidade de aquisição originária da propriedade, né? Nós temos uso capião tanto de bens imóveis quanto de bens móveis, e cada qual tem o seu requisito legal. E dentro das espécies de uso capião, nós temos várias modalidades, e essas modalidades estão todas indicadas para os senhores, né? Nossa apostila que foi disponibilizada para efeitos de conteúdos. Então, não me cabe aqui fazer uma explicitação sobre os requisitos de direito material de cada uma das ações de uso capião, né? Porque essas ações de uso capião vocês vão estudar em direitos reais, ou seja, direito das coisas. E não é a temática da nossa aula. Nós sabemos que as ações de uso capião, a partir do Código de Processo Civil de 2015, ela deixou de ser vista pelo legislador como um procedimento especial de jurisdição contenciosa e passou a ser aplicável às ações de uso capião o procedimento comum, com algumas especificidades. E essas especificidades seriam as regras diferentes, né, de procedimento para as ações de uso capião. Ora, senhores, se há uma pequena modificação procedimental no procedimento comum, automaticamente esse é o conceito de procedimento especial, né? Então, na apostila eu faço uma referência a isso com vocês, que seriam especificidades de citação, mas necessariamente a gente vê que essas especificidades, elas transformariam um procedimento comum em um procedimento especial, né? E por quê? Porque na ação de uso capião nós temos uma ação do autor da demanda contra o mundo inteiro, contra todas as pessoas existentes no mundo, né? E essas pessoas existentes no mundo, a gente tem que fazer referência necessariamente obrigatoriamente o proprietário do bem. Além do proprietário, o seu cônjuge, que esses seriam os réus certos a figurarem no polo passivo da demanda, ou seus respectivos sucessores, caso eles tenham falecido. Além do réu proprietário e seu respectivo cônjuge e ou sucessores, nós temos ainda o quê? A necessidade de citação dos confinantes da ação. Então, quando a gente fala dos confinantes, nós estamos falando dos confrontantes ou vizinhos, que são aqueles que delimitam os limites formais do imóvel. Então, a partir do momento que você olha para frente, para a rua do imóvel, você vai citar o confinante da direita, não é isso? E seu cônjuge ou sucessores, o confinante da esquerda e os cônjuges de seus sucessores, e nós vamos ter ainda, necessariamente, o quê? A citação do confinante de fundos, ou seja, é aquela pessoa que mora nos fundos do imóvel, que normalmente tem um endereço diverso dos confinantes da direita e da esquerda. Então, os confinantes, seus cônjuges e ou seus respectivos sucessores devem ser citados. Além da citação desses confinantes, é obrigatória a intimação das fazendas públicas da União, do estado onde está situado o imóvel e dos municípios, ou do município onde está situado o imóvel. E eu estou falando aqui dos municípios para aquela hipótese em que um imóvel ele estiver dentro dos limites entre dois municípios, então ele for claramente situado em dois municípios diferentes, pode acontecer isso. E aí, nessa hipótese, nós temos o quê? Que deve ser procedida a intimação de todos os municípios para verificação, por parte das fazendas públicas, se aquele imóvel integra o patrimônio público, né? E, então, quando a gente fala de patrimônio público, a gente sabe que a regra geral é que não cabe
ação de uso capião de bens públicos. E por que não cabe ação de uso capião de bens públicos? Porque o interesse da coletividade sobrepõe-se ao interesse individual. No entanto, existe uma jurisprudência, né, recente que está ganhando força atualmente, é que se o bem público for desafetado, o que a gente chama de bem público desafetado? É aquele bem que não tem uso comum, né? Um bem público que está, vou até colocar aqui entre aspas, abandonado, né? Aí sim seria possível a procedência de pedido da ação de uso capião, tendo como réu fazenda pública, né? Mas então, volto a falar para vocês, se for um bem público afetado pelo interesse público, um bem de uso comum, de uso especial, não cabe em hipótese alguma ação de uso capião. Mas em se tratando de uma ação de uso capião, de um bem público desafetado, sem destinação pública, sem utilização nenhuma pela fazenda pública, aí a jurisprudência tem admitido essa procedência de pedido em ação de uso capião. Além disso, nós falamos, então, na aula, não na aula, mas vocês já devem ter visto em direitos reais, que além das intimações das fazendas públicas, nós temos também que proceder à intimação do Ministério Público, porque o Ministério Público, ele é custos legis na ação de uso capião. E ele deve fiscalizar a regularidade matricular do imóvel, né? Então, quando a gente fala de regularidade matricular, cabe a ele verificar se foram respeitadas as exigências legais para que seja julgado procedente a ação de uso capião, né? E que a matrícula, que é um documento público, que é considerado como a certidão de nascimento ou mesmo a carteira de identidade daquele imóvel, se aquela regularidade matricular está preservada. Se ele verificar no curso do procedimento ou pelos documentos que instruem a petição inicial que a regularidade matricular está preservada, aí ele pode automaticamente declinar a intervenção do feito. Eu relembro a vocês que MP é Ministério Público, né? Então, nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil, o Ministério Público é custos legis em determinadas ações, né? Então, se a gente vai lá no artigo 178 do CPC, lá no artigo 178, vamos, tá? Vocês enxergam a figura do Ministério Público ou a figura de interveniente do Ministério Público. Então, aqui o Ministério Público atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses difusos, sociais, individuais e indisponíveis, e ele atua como parte, então ele pode ajuizar ação civil pública, por exemplo, denúncias na esfera criminal, e ele pode também ajuizar, atuar em processos ajuizados pelas partes. E aí ele se torna fiscal da ordem jurídica, que é o que nós chamamos de custos legis. Então, essas hipóteses de interesse público e social, interesse incapaz, interesses coletivos pela posse de terra rural ou urbana, necessariamente ele torna-se custos legis. Mas a previsão da intervenção do Ministério Público na ação de uso capião está mais vinculada à Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015. Então, se o Ministério Público verificar que a regularidade matricular está privada, porque a ação de uso capião respeitou a cadeia dominial, dentro da ação, né? Automaticamente ele vai chegar e vai falar, não, está preservada a cadeia dominial e por isso eu declino a intervenção na condição de custos legis. E ele utiliza-se de uma carta que foi redigida pelos então membros do Ministério Público em Pojuca, no Nordeste do Brasil, em que um seminário do Ministério Público eles viram que existiam diversas demandas que tinham interesse público e que necessitavam da intervenção do Ministério Público. E que as ações de uso capião, por si só, pela mera redação do antigo disposto no Código de Processo Civil de 1973, não precisaria da intervenção do Ministério Público se não tivesse interesse público na sua intervenção. Então, por isso, o Ministério Público passou
a declinar a sua intervenção com fundamento nessa carta de Pojuca, falando que se a regularidade matricular está preservada, não há necessidade de intervenção do Ministério Público. Tá claro, senhores? Dito isso, então nós vamos para frente. Outro elemento importante é que devem ser citados por edital, ou seja, perante o Diário Oficial daquela Justiça, os terceiros incertos não sabidos e desconhecidos. Então, é isso que eu falei no início, é uma ação que é promovida pelo autor contra o mundo todo, contra o mundo inteiro. Então, nós temos que citar por edital os terceiros incertos e não sabidos, ou os terceiros certos que não tenham a figura de confinante, proprietário do imóvel, tá claro? E aí eu estou mostrando aqui para vocês que a ação do campeão, ela é uma ação, envolve uma petição inicial complexa, com inúmeros documentos, e esses documentos, eles são indispensáveis para se comprovar ou para se caracterizar o imóvel usucapiendo, tá claro? O primeiro documento que você tem que providenciar é a certidão de origem do lote junto à prefeitura, que vai ter todas as denominações do lote. Depois que você conseguir esse documento, você vai ter que providenciar a certidões reais daquele imóvel nos cartórios da circunscrição, em todos os cartórios de registro de imóveis. Então, vamos ter que verificar todas as denominações da certidão de origem nos cartórios de registro de imóveis da comarca. Por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos 7 cartórios de registro de imóveis, e vocês têm que providenciar as 7 certidões dos 7 cartórios de registro de imóveis, né, com base em indicador real daquele imóvel. E isso se for uma usucapião extraordinária, né? Porque se for usucapião ordinária, ainda você tem que provar que naquela circunscrição o autor, perdão, se for uma usucapião especial, né, ou que é aquela constitucional até 250 metros quadrados, né, ou aquela rural até 50 hectares, quando a pessoa tem por 5 anos ininterruptos, né, com ânimo de dono, aí ele ainda vai ter que provar que ele não é proprietário de nenhum imóvel naquela circunscrição. E aí ele precisa da certidão dos 7 cartórios de registro de imóveis, como por exemplo Belo Horizonte, provando que o autor não é proprietário de outro imóvel naquela circunscrição. Isso é obrigatório. Além dessas certidões, para que haja correta identificação do imóvel, é indispensável que vocês tenham claramente uma planta do imóvel feita por engenheiro habilitado. E essa planta, ela tem que ter a planta e ainda o memorial descritivo. Esse memorial descritivo é uma explicação feita pelo engenheiro sobre os conteúdos da planta, Então, essa planta tem que ser assinada, vai ter que ter o registro e o pagamento do profissional para efeitos de averbação no cartório de registro de imóveis. E essa planta, ela é documento obrigatório da ação de uso capião. É documento obrigatório. Além disso, além dessa planta, nós temos ainda que vai ser necessário que o autor demonstre por indícios as provas materiais da posse. O que são provas materiais de posse? O autor vai ter que juntar na petição inicial, tá? Documentos que comprovem o pagamento normal e costumeiro das contas inerentes àquele imóvel. Contas de luz, contas de água, né? Pegando uma declaração da concessionária de água e concessionária de energia elétrica, a partir de quando o autor é responsável por aquele ponto, né? Além disso, o pagamento dos impostos do imóvel é indispensável, ou seja, a juntada de uma guia de IPTU por ano, desde a data da aquisição da posse, demonstrando que aquele possuidor, de fato, ele tem posse de uso capião sobre o imóvel, né? Então isso é obrigatório. Além disso, ele vai ter que juntar outros elementos importantes, porque
ele tem que demonstrar dentro do processo a forma de aquisição da posse, para que se comprove que a posse do autor da ação de uso campeão não é uma posse clandestina, precária ou violenta, né? Então, ele tem que demonstrar que ele está exercendo ou que ele entrou na posse numa posse justa, em caráter de justeza da posse. Porque é essa posse, né, que outorga o animus domini, ou seja, o ânimo de ser dono. E a partir dessa ideia de animus domini, né, isso tem que ser juntado na petição inicial. Então, é muito comum a gente ajuizar uma ação de uso campeão, né, com uma média de 100, 200 documentos já na petição inicial, para comprovar todos esses elementos. Eu ressalto para vocês que dentro da planta do engenheiro, vocês devem juntar também a planta do bairro, tá? E essa planta do bairro é aquela que está cadastrada junto à prefeitura, porque com essa planta você vai conseguir, de uma forma ou de outra, demonstrar se há coincidência entre a situação fática, que é a planta feita pelo engenheiro daquele respectivo imóvel, com a situação cadastral junto à prefeitura, né? E a partir dessa ideia, nós temos que o procedimento, uma vez ajuizada a petição inicial, ele vai tramitar pelo procedimento comum para todas as modalidades de uso campeão, com exceção de uma, tá certo, senhores? Então, vamos lá. Se a uso campeão for extraordinária, é procedimento comum com especificidade. Se ela é ordinária, é procedimento comum com especificidade. Se ela for tabular, porque tem erro no registro público, é comum com especificidade. Se ela for procedimento especial, que é daquela uso campeão constitucional, né, especial, urbana, rural, com uso campeão especial constitucional, ela vai ser pelo procedimento sumário, o antigo Código de Processo Civil. E isso está previsto, né, senhores, nas disposições do Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, que prevê o procedimento comum sumário, né, para os campeões especiais, tá? Cuidado. Quais seriam as diferenças? A apresentação na petição inicial do rol de testemunhas e dos quesitos para eventual perícia na petição inicial, caso tenha requerimento de perícia pelo autor. Não é comum se realizar perícia em ação de uso campeão, não é comum. Mas, se a delimitação do imóvel se tornar litigiosa no processo, aí sim pode haver a necessidade de perícia, tá? Pode haver a necessidade de perícia. Além disso, o que eu tenho que falar para vocês? Nós temos ainda a uso campeão coletiva, né, que é daquelas áreas de vilas previstas no Estatuto da Cidade como uma forma de regularização fundiária de propriedade, né, estabelecendo um condomínio pró-indiviso e não extinguível, né, por meio do Estatuto da Cidade. E nós temos hoje em dia ainda mais uma modalidade de uso campeão, muito interessante, que é a uso campeão extrajudicial. Mas para o uso campeão ser extrajudicial, né, o proprietário tem que estar de acordo com a transferência do domínio por meio da uso extrajudicial feita em cartório. Tá claro, senhores? Em cartório. E depois levada a registro na matrícula do imóvel. Sim, eu vou repetir aqui. Nós temos a previsão do procedimento comum sumário do Código de Processo Civil de 1973 para as ações de uso campeão constitucional especial, urbano e rural, previstas na Constituição, lá naquele artigo 183 da Constituição. Tá claro, gente? Então, para esse caso. E aí nós temos, eu pelo menos vejo uma regra de ultratividade prevista no Código de Processo Civil de 2015, ainda aplicando esse procedimento comum sumário, né, do Código de 73 às ações de uso campeão especial. Dito isso, senhores, eu vou mostrar para os senhores aqui agora que a previsão do Código de Processo Civil de 1973 continua válida nos dias atuais e continua sendo aplicável nos dias atuais. Então, se a gente utiliza aqui e procura na internet o CPC de 1973, nós vamos achar claramente o CPC de 73,
tá? Que vai prever o antigo procedimento especial de ação de uso campeão. Então, na Lei 5.869 de 1973, né? A partir do artigo 941 e seguintes do CPC de 1973, a gente vê essas indicações que eu acabei de mencionar para vocês. Então, vamos lá. Compensação de uso campeão ao possuidor para que se declare, nos termos da lei, o domínio do imóvel à servidão predial. E aí, nesse dispositivo, você já nota aqui claramente a natureza jurídica da futura sentença que é proferida, que é uma sentença declaratória. Uma sentença declaratória. Então, você vai ter um pedido declaratório na petição inicial, tá claro? E condenatório com relação às custas e honorários com relação ao contestante da ação. Quem contestar vai pagar as custas e honorários. A jurisprudência fala que se não houver contestação, não há incidência de custas e honorários para o contestante. E aí, o que nós temos? O autor, a petição inicial, expondo na petição inicial fundamento seu pedido e juntando planta do imóvel, com o seu respectivo memorial descritivo e planta do bairro, requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. Tá claro, senhores? Então, esse é o réu proprietário da ação. Bem como os confinantes. Confinantes são os vizinhos, que são os réus na delimitação do imóvel, para que eles fiscalizem se há invasão ou não do autor da ação na área deles. E por edital, olha aqui, por edital de quem? Dos réus em local incerto. Então, aqueles são os réus em local incerto e não sabido, são os réus desconhecidos, e dos eventuais interessados. Então, aquele que não for proprietário, aquele que não for confinante, mas que aparecer como responsável tributário, por exemplo, pelo IPTU, e não sendo ele o autor da ação, ele tem que ser citado como eventual interessado por edital, observando o prazo disposto no inciso 4 do artigo 232, que dizia respeito ao prazo do edital. Atenção, só há nomeação de curador especial ao proprietário e réus certos da ação de uso campeão. Tá bom, senhores? Quem são réus certos da ação de uso campeão? O proprietário, os confinantes, tá claro? Os confinantes. E, em alguns entendimentos, os eventuais interessados. Se o edital for de publicação de réus incertos e não sabidos, não há necessidade de intervenção do curador especial do artigo 72 do CPC de 2015 na ação de uso campeão. Falamos ainda das intimações por via postal das fazendas públicas. Então, vamos lá. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, no artigo 943 do CPC de 73, né? E ainda a intervenção do Ministério Público na condição de custos legis para fiscalizar a matrícula, a regularidade matricular da sentença. Do imóvel. E uma vez todos esses elementos, na hora que se julga procedente a ação de uso campeão e ela transita em julgado, o juiz expede o que nós chamamos de mandado de registro de uso campeão, que vai a cópia da inicial, da planta, das certidões de origem e dos cartórios de registro de imóveis, vai a cópia da sentença, e esse documento vai ser levado a registro no cartório de registro de imóveis responsável pela circunscrição daquele imóvel que foi uso capido. Tá claro, senhores? Então, para todos os efeitos, essa é a nossa ação de uso campeão, tá? Pelo menos prevista no CPC de 1973. São 5 artigos, do artigo 941 ao artigo 945 do CPC de 73, que apesar de revogado pelo CPC de 2015, eles continuam se aplicando integralmente na prática. E essas seriam as especificidades da ação de uso campeão. No restante, para o demais, aplica-se apenas um artigo no Código de Processo Civil, que é o artigo 256 do CPC, que, em se tratando de ação, que é o artigo 257 do CPC, errei de novo, desculpa, senhores, artigo 259 do CPC, que fala que devem ser publicados os editais, esse CPC aqui agora, 2015, no artigo 259,
fala que devem ser publicados os editais na ação de uso campeão do imóvel. Tá claro? Então, se a gente utiliza o CPC de 2015 para a ação de uso campeão, nós temos claramente que a ação de uso campeão ela vai ser ajuizada com a petição inicial, com todos os documentos que eu mencionei. O juiz vai receber, pode determinar a emenda, pode indeferir a inicial, e vai citar todo mundo. Citar todos quem? Proprietário, confinantes. Vai intimar as fazendas públicas, vai intimar o Ministério Público para se intervir no feito, e vai publicar o edital de citação de terceiros incertos e não sabidos, e ainda de eventuais interessados conhecidos. E como é tanta gente para citar, não costuma ser realizada a audiência de conciliação prévia à contestação. O juiz já manda todo mundo para contestar no prazo de 15 dias, a partir da efetivação da última citação válida no. Então, todo mundo vai ter um prazo comum, né, de 15 dias, né, podendo ser um prazo em dobro, se houver um litisconsórcio e o processo for físico, né, e tiverem escritórios de diferentes, se tiverem advogados de diferentes escritórios de advocacia, mas, de uma forma ou de outra, nós estamos falando que vai ser um prazo comum para todos contestarem, e eles vão contestando de maneira isolada o processo, e aí abre para diversas réplicas dentro do processo, e depois que todos foram citados, que todas as fazendas públicas se manifestaram ou deixaram transcorrer o prazo de manifestação sem peticionar no feito, aí o juiz profere decisão de saneamento, designando a audiência de instrução de julgamento. Atenção, primus domini só se prova por testemunhas. Não é possível comprovar os requisitos de ânimo de dono numa ação de uso campeão sem prova testemunhal, tá claro? Então, ações de uso campeão não são casos de julgamento antecipado da lide, tem que sempre ter requerimento de prova oral, tá? E os confinantes podem ser ouvidos como testemunhas no processo também. Então, eu costumo pedir o depoimento pessoal dos confinantes e eu costumo pedir também a oitiva de testemunhas. E depois é possível das alegações finais, vai ser proferida a sentença declaratória, né? Eu ver declaratória, alguns entendem que ela tem parâmetro constitutivo, né? E eu vejo que só teria parâmetro constitutivo se houvesse a criação de uma matrícula nova para aquele imóvel. E às vezes pode acontecer caso o imóvel não esteja desmembrado. Depois do trânsito em julgado, expede-se o mandado de registro e se procede ao registro no cartório de registro de imóveis. E isso nós chamamos de execução imprópria do título registral, que vai ser prenotado no cartório de registro de imóveis. Essas eram as manifestações que eu tinha para falar para vocês sobre a ação de uso campeão, e no momento eu vou encerrar a gravação e vou colocar à minha disposição para os presentes para sanar eventuais dúvidas sobre as ações de uso campeão. Muito obrigado a todos e se cuidem durante o período de isolamento.